Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Raquel Álvares Finanças. Hoje a gente vai falar de quem deve investir em ações e quem não deve investir em ações. Vem comigo e vamos para esse papo semanal. Toda semana a gente está aqui no canal Raquel Álvares Finanças para falar um pouquinho sobre dinheiro para você. Eu sou Raquel Álvares, a sua consultora financeira. Há algumas semanas a gente traduz uns siglas, mistérios do mundo de investimentos para você. Outras semanas a gente gosta de fazer um bate-papo sobre muitas verdades absolutas que existem aí na rede. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, compartilha com os amigos, com a família, com quem quer saber um pouquinho mais sobre o mundo das finanças. Aqui é o caminho para você ir desenrolando esse fio na sua vida. Hoje a gente vai falar de quem deve e quem não deve investir no mundo das ações. Lembrando sempre que estamos com um público focado numa galera que ainda investe em poupança, que está começando a se organizar financeiramente e muitas vezes acha que o mundo dos investimentos é um bicho de 7 cabeças, tá? Aqui no canal, tanto no Instagram quanto lá no Caminho Completo, que a gente é um curso que estamos construindo com muito carinho para você, já está rodando, tem muita aula interessante lá. Nós explicamos um pouco sobre renda fixa, sobre investimentos de renda fixa e também falaremos sobre renda variável, que é o mundo das ações. Por isso, até de imediato, de contrapartida, entenda esses dois volumes, a renda fixa e a renda variável. E entenda que é preciso ter uma disposição para viver, perigosamente eu não diria, para viver com essa sazonalidade, com essa variação, tá? Por quê? O mundo da renda fixa ele é completamente diferente do mundo da renda variável. E quem está no mundo da renda fixa hoje, que está sentindo o impacto, hoje 2023, estamos aí gravando, está sentindo o impacto positivo da Selic alta, que ela tem vários impactos negativos, mas pro investidor que está entrando na renda fixa está vendo que é muito vantajoso, que está recebendo aí 1%, 1,04% ao mês na renda fixa. Fala, para que eu vou para a renda variável? Para que é que eu vou correr riscos? Então entenda que não podemos concluir nada nesse período que estamos vivendo. Sim, muitos investidores estão saindo da renda variável, estão saindo do mundo das ações e vindo para a renda fixa. Por quê? Porque são investidores inteligentes e a curto prazo está sendo mais vantajoso ficar na renda fixa. Primeiro, temos segurança. Primeiro, temos previsibilidade. Alguns títulos não têm nem a oscilação Selic, tem uma previsibilidade de pré-fixar valores. Tem vídeo sobre isso no canal. Você já sabe quanto você ganha. Enquanto na renda variável está numa fase de queda, está numa fase de baixa, está numa fase de pouco retorno. Mas entenda que são mundos completamente diferentes, tá? Renda fixa não ficará na renda fixa para sempre. Ela vai ter sazonalidade de baixar a sua rentabilidade. E se você se acomoda, senta e só investe em renda fixa, você vai ficar limitado na questão de faturamento. Já já a gente vai para o quadro e vou explicar melhor isso para você. Então, é preciso sim a gente dinamizar e aprender o momento certo de ir para a renda variável. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para você. Vamos lá. Você tem os projetos, os planos, os sonhos em construção caminhando para você. Então, talvez você ainda não conheça, mas existe uma planilha que eu chamo a planilha de rentabilidade e a planilha também de projetos possíveis, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui, muitas vezes a gente se embasa em 10% ao ano para conseguir conquistar o seu sonho, a sua realidade. Se você começa a fazer esse trabalho das planilhas, aqui embaixo tem um link para elas, você começa a ver a potência dos juros compostos e o quanto sim é bacana a gente trabalhar com 10% ao ano, tá? Na nossa realização. Então é muito bonitinho, a gente faz o planejamento, se eu guardar R$1.000 por mês, 10% ao ano, em X ano eu consigo a realização dos meus projetos. Hoje, na renda fixa, tá? Na renda fixa, a gente está conseguindo isso, até um pouquinho mais, né? Tem que ver líquido e bruto, a questão do imposto de renda. Mas, se você for estudar o histórico da Selic e o histórico da renda fixa, a gente vai ficar em 6% ao ano, 7% ao ano, tá?
Então entenda que tem um déficit aqui dos nossos projetos. Então, se a gente ficar só na renda fixa, a curto prazo, ok, agora está funcionando, mas até quando? Quando a Selic começar a se movimentar para queda, quando começar a taxa de juros baixar, saiba que o seu projeto ou você vai demorar mais para realizar, ou você vai se movimentar para aprender a complementar. Então, a gente precisa ganhar 3% fora da renda fixa. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso diversificando. Então, assim, primeiros investidores, eu sempre recomendo, comece sim 100% na renda fixa, tá? Considere que você tem seu colchão financeiro eu recomendo deixar em renda fixa. Tem pessoas que colocam um colchão financeiro na sua renda variável. Ah, Raquel, mas ele tem liquidez, eu posso vender. Depende da empresa que você investe, você consegue liquidez. Mas entenda que no mundo das ações, você vai comprar uma ação a R$10 e talvez na hora que você precisar da sua emergência, ela esteja custando 8. E aí você tem que amargar prejuízo porque você não tem colchão financeiro na renda fixa. Então, sim, colchão financeiro na renda fixa. E quando eu falo em 100% patrimônio, eu falo fora o colchão financeiro, tá? Por exemplo, você tem 100% do seu patrimônio, fora o colchão. O colchão é segurança, tá? Então, você começou a investir nos seus projetos. No seu projeto de aposentadoria, no seu projeto de viagem, no seu projeto de carro novo. Esse dinheiro que eu estou falando, não o dinheiro do colchão financeiro, ele está 100% em renda fixa. Mas você concorda comigo que a sua aposentadoria, a sua independência financeira, ele está numa projeção longo prazo? Talvez a gente tenha aqui 20 anos do teu planejamento e da tua organização até você se aposentar. Nessa hora, esse tipo de investimento, eu recomendo sim você ir para a renda variável, tá? Não existe regra, você não precisa ir 100% da tua independência financeira para renda variável, mas a gente faz esse tempero de carteira. Projetos curto prazo até médio prazo, dependendo da data, eu fico na renda fixa. Talvez eu comprometo, ganhe um pouquinho menos, na renda variável eu teria ganhado um pouquinho mais, essa comparação eu nem fico fazendo para não sofrer, deixei de ganhar dinheiro, né? Mas a longo prazo eu invisto em fundos, no meu caso eu invisto em fundos que têm renda variável na sua composição, em até 100% da sua composição. E invisto também em ações diretamente, tá? Mas isso é claro que é preciso de um estudo, lá no Caminho Completo vai ter o passo a passo da renda variável, de como você montar a sua carteira de investimentos, tá? O que eu faço? Quando eu tenho 100%, você está estudando, tira 2%, tira 5% para a renda variável. Você não precisa tirar todos os seus investimentos para lá. Então, eu já tenho ali estruturado R$10.000, R$20.000 da minha aposentadoria, tudo em renda fixa. Então, tira 10% desse projeto e coloca aqui. Por quê? Porque aqui você vai ter a ação do tempo a seu favor, tá? Porque ela é variável, a renda variável sobe, desce, sobe, desce. Claro que não é uma linear, né? Mas, historicamente, deixa eu fazer até em outra cor. Existe a tendência sempre de alta. Então ele vai subindo e baixando, você vai ver os gráficos de ações, ele vai subindo e baixando, mas em 20 anos você tem a possibilidade sim dele ter valorizado comparado com aqui. É só você ver índice Ibovespa, há 10 anos atrás e agora. Claro que nessa fase nós estamos numa fase de baixa, está numa fase de queda. Por isso que é importante estudar e entender e não ter pressa. Renda variável você não tem pressa. Você tem data, você tem urgência para os seus projetos, você tem 2, 3, até 5 anos, fica na renda fixa. Você tem tempo para você até entender o funcionamento do mercado, começa saindo 2, 5% para a renda variável. Em ações em empresas que você confia, em empresas que você estuda, que você vê os indicadores, tá? Por isso lá no Caminho Completo a gente fala como fazer essa escolha, como ter uma corretora que te dê suporte para você fazer isso. Então, quem deve investir em ações? Todos. Só que com esse projeto de longo prazo. Se você só tem projetos de curto prazo, você não deve investir em ações agora. Você deve organizar a sua carteira para ter sim um projeto a longo prazo. Porque se você não tem um projeto a longo prazo, quer dizer que você não está pensando na sua aposentadoria. Isso tem vídeo sobre isso, sobre independência financeira, corre assistir ele, porque você precisa pensar e ter sempre na sua carteira projetos de longo prazo também.
Show? Espero que eu tenha sido clara. Desculpa a rabisqueira, a gente gosta de riscar. Deixa aqui seu comentário, curte esse vídeo, compartilha, dá uma força para nós no canal para seguirmos firmes e fortes. Estamos desde janeiro aqui no Instagram, desde 2021, fazendo esse trabalho bacana com vocês. Fico à disposição. Até semana que vem.